Boa noite a todos. Mais uma vez, estamos reunidos, iniciando a nossa palestra desta noite, com muita gratidão a Deus e a Jesus por essa oportunidade. Lembremos que Deus é nosso Pai, é soberanamente justo e bom, está conduzindo a humanidade, compreende as suas dificuldades, nos ampara em todos os momentos. Sigamos confiantes, cultivando a alegria de viver, a paz e a esperança em nossos corações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. Hoje vamos refletir um pouco sobre a família. Tem um livro, discografia do Divaldo Pereira Franco, o nome é SOS Família, muito interessante. São comunicações, a grande maioria da Joana de Ângelo e tem algumas de outros espíritos. Vamos refletir, né? A família é um laboratório vivo de experiências e aprendizado, uma verdadeira escola para a educação dos espíritos, na sua ansiosa busca da felicidade. O Espiritismo apresenta a família como um instituto abençoado em que as criaturas humanas se reencontram com um programa de provas e expiações com vista ao futuro. Sabemos que não é por acaso que renascemos na mesma família, vivemos no mesmo lar, né? A visão reencarnacionista traz o entendimento que motiva as criaturas ao esforço pelo próprio progresso moral, através da renúncia, da boa vontade, da ajuda mútua, do perdão, da tolerância. Então é tudo isso que nós temos, né, que aprender, colocar em prática. É muito importante compreendermos o porquê estamos juntos, né? Tem um capítulo no livro, que é o capítulo 2, o título é Vida em Família. Veja o que a Joana de Ângeles coloca. Atados por compromissos anteriores, retornam ao lar não somente aqueles seres a quem se ama, senão aqueles outros a quem se deve ou que estão com dívidas. Né? Então, adversários que aparecem como membros da família para receber amor. Só que na batalha das afinidades, padecem campanhas de perseguição inconsciente. Então lembremos que a família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras. Lembremos sempre disso, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Irmãos que se amam ou se detestam, pais que se digladiam no proscênio doméstico, genitores que se destacam os filhos em detrimento dos outros, filhos que agridem ou amparam pais. Todas essas situações, né? Todos esses são espíritos em processo de evolução, retornando ao palco da vida física para a encenação da peça em que fracassaram no passado. Então a vida é incessante e a família carnal
são experiências transitórias em programação que objetiva a família universal. Então, abençoa desse modo, com a paciência e o perdão, o filho ingrato. Compreende com ternura o genitor atormentado. Desculpa o esposo irresponsável ou a companheira leviana, perseverando ao seu lado. Não retenhas com amarras de ódio ou de ressentimento. Prossegue tu, fiel no posto, nas suas responsabilidades e amando. Faze por ele hoje o que descuidaste antes. A vida em família é oportunidade sublime que não deve ser descuidada ou malbaratada, né? Família é lugar de perdão. Quem falou isso foi o Papa Francisco. Ele tem um texto muito bonito que eu não vou lembrar todinho agora, mas essa colocação que ele fez eu achei muito profunda, inteligente, sábia. Família é lugar de perdão. Vocês concordam? Com certeza. Estamos juntos, não é por acaso, né? Deus nos uniu porque temos situações do passado a resgatar. Então, precisamos nos perdoar quantas vezes forem necessárias, né? Compreender também as dificuldades de cada um. E para isso, é muito importante que nós tenhamos a luz do Espiritismo dentro do nosso lar. Porque no Evangelho nós encontramos no capítulo 4, né, que Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Então, o Espiritismo nos traz esse esclarecimento. E há um inestimável benefício que enriquece a nossa existência na Terra e que nos dá força, coragem para entender todas essas questões e com relação também à família, que é o conhecimento espírita. Então esse é o guia dos teus passos, lembrem-se, luz nas tuas sombras e pão na mesa das tuas necessidades. Recebeste com o Espiritismo a clara manhã da alegria, quando carregavas noite nos painéis mentais, e segues confiante, de passo firme, com ele a conduzir-te qual mãe desvelada e fiel. Coloque em prática os seus ensinamentos do Evangelho dentro do teu lar. Dentro do lar, nos encontramos, né, com os espíritos em luta diária, em tarefas de reajustamento, de sublimação. Então não percamos a oportunidade de semear dentro do nosso lar. Apresenta a tua fé aos teus familiares, mesmo que eles não queiram escutar. Pelo menos uma vez por semana, reúne a tua família, felicita com o Espiritismo, né? Mantendo um culto evangélico. Ali, nesse momento do Evangelho no lar, ouvidos desencarnados se mantarão aos ouvidos dos teus e escutarão. Olhos atentos verão pelos olhos da tua família. Mentes se ligarão a outras mentes, né? E todos receberão ajuda. Então, vamos agradecer a Deus a oportunidade desses esclarecimentos,
né? E acender a chama do Evangelho dentro do nosso lar, para que todos que convivem ali recebam esse esclarecimento. Muito diálogo, muito importante entre todos que convivem, porque se não tiver diálogo, se não tiver afeto, cria-se conflitos, rebeldia, né? Então nós temos que estar muito atentos com o nosso comportamento. A mensagem do Evangelho na família representa remédio valioso, né, que vai nos ajudar a recompor todas as dificuldades. Há mais enfermos no mundo do que supõe, né? Do que supomos. Todos nós somos doentes da alma. Então, se dentro do nosso lar a gente cultiva a conversação edificante, o entendimento fraterno, a tolerância, o amor, a afetividade, tudo isso vai nos ajudar imensamente, né? Cristo, quando se adentra pelo portal do lar, ele modifica a paisagem espiritual do recinto. As cargas de vibrações deletérias, os miasmas da intolerância, os tóxicos nauseantes da ira, as palavras azedas, elas vão rareando ao suave e doce contágio do amor de Jesus, do Evangelho, e se modificam, né? A desarmonia, o desconforto. Cristo no lar significa comunhão da esperança com o amor. Então, cultivando o Evangelho, a prece, vamos encontrar a paz, um ambiente equilibrado, iluminando, né, o ambiente doméstico. Então, cultivemos o Evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana, entre todos aqueles que convivem conosco, que possamos nos mergulhar nas suas lições, alimentar a nossa alma. Quando Cristo penetra a alma do discípulo, refala, quando visita a família em prece, sustenta, faze do teu lar um santuário onde se possa aspirar o aroma da felicidade e fruir o néctar da paz. E é tão importante que ela coloca aqui, vejam, quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Olha a questão fluídica, né? Então, se você faz uma prece na sua casa, toda a rua recebe esse benefício. Se alguém num edifício de apartamentos alça aos céus a prece de comunhão em família, todo o edifício se beneficia qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Vejam a importância e a questão fluídica de uma prece, de um evangelho no lar. E quando nós temos essa prática, nós abrimos, né, a nossa casa para a presença dos Espíritos que compartilham conosco desses momentos, né? Toda reunião de Evangelho no Lar, nós temos
os espíritos que participam nesse momento. Eles vão até o nosso lar, fluidificam o ambiente doméstico, aplicam passes, magnetizam a água. É um momento de intercâmbio muito importante, porque o nosso lar, ele tem que ser um local de paz, de harmonia, onde a gente vai recuperar as nossas energias após um dia de trabalho. E para que tenhamos esse ambiente depende de cada um de nós, não é? Evitando discussões, dialogando, envolvendo a todos num clima fraterno, de respeito, compreendendo a condição de cada um. É assim que nós vamos fazendo a nossa parte, né? Cada um tem a responsabilidade. Lembrando que nós, como pais, temos os nossos deveres, mas também os filhos também têm o compromisso, né? O respeito para com os seus pais, para que tudo fique harmonioso, cada um tem que cumprir os seus deveres, né? Então, os pais, eles têm um compromisso do amor, que é o companheirismo, o diálogo franco, a indulgência, a energia moral, né? Então, sempre muito diálogo. Falar de Deus aos filhos, ensinar-lhes a humildade, são compromissos. E os filhos, eles devem todo o respeito aos pais, gratidão, compreender também as dificuldades, né? Não julgar. Essas são atitudes saudáveis para todos nós, né? Para a convivência em família. Então, reflitamos sobre isso. A literatura espírita nos apresenta muitos livros sobre esse tema. E lembrar, né? Tem uma colocação da Rita Folker, que é muito interessante, do livro Pais e Filhos, Companheiros de Jornada. Vejam o que ela fala aqui no capítulo 21. O dia a dia da família nos coloca diante de um fato inquestionável. Somos pessoas com momentos bons e ruins. Nos momentos bons, colocamos para fora o que temos de melhor, mas nem sempre conseguimos fazer isto, né? E no grupo familiar, essas situações são frequentes, gerando distância, discussões, não é? Acontece com todos nós, certo? Por isso, em nome da paz, precisamos aprender a ouvir além do que foi dito. Não se pode moldar o outro, né? Moldá-lo aos nossos desejos. E esse não é o objetivo da convivência. Nem mesmo para pais em relação aos filhos. Vamos lembrar os ensinamentos do Espiritismo. O objetivo é transformar a nós mesmos, nossos pensamentos e ações, num processo que, embora aconteça, junto com outras pessoas. Nesse processo, nós temos que agir com o nosso melhor. É uma escolha, né? Então, nós deixamos de agir irrefletidamente e aí nós vamos compreender a postura do outro, né? E compreender que ele é um companheiro de jornada evolutiva, que assim como nós também cai, tem as suas dificuldades, né? E não vamos
enxergar tudo como maldade, como teimosia, como implicância. Então é agir com o nosso melhor. Achei muito interessante a colocação dela, né? E que a gente possa fazer as nossas escolhas diárias. Lembrando que as nossas famílias atuais, todos nós temos ligações, faz parte de um projeto, né, delineado no mundo espiritual, onde escolhemos nos reaproximar de certas criaturas para tentar nosso próprio adiantamento. Então não é por acaso que estamos juntos. Vamos aproveitar a grande oportunidade que Deus nos concedeu de mais uma encarnação, ok? Fica essas reflexões para essa noite, que Deus nos ampare, nos proteja e que sejamos nós um instrumento de harmonia e paz no nosso lar. Não esperemos do outro a compreensão, o entendimento, não. Que possamos dar o exemplo nós, né, com todo esse conhecimento que nós temos. Então fiquem com Deus e valorizem muito a família. Bendita oportunidade de ter um lar que nos acolhe. Que assim seja. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui nos reunimos na busca do conhecimento, do aprendizado tão necessário, né, para cada um de nós nessa nossa caminhada evolutiva, nessa encarnação. E aqui nos reunimos sobre o amparo de amigos queridos para mais um estudo. E hoje, como nosso tema, eu trouxe uma passagem do livro Seja Feliz, Diga Não à Depressão, tá? Da Elaine Aldrovandi, do capítulo 5, Ansiedade Fora de Controle. Tá? É uma passagem bem interessante que traz alguns pontos aí sobre essa questão da ansiedade, né? Porque todos nós temos, né? Todos nós somos ansiosos, né? Referente às nossas vidas, enfim, aos nossos acontecimentos, às nossas buscas. Mas ela traz aqui alguns pontos que levam a cada um de nós para algumas reflexões íntimas, né, que são tão importantes dentro da doutrina espírita, né, dentro dessa oportunidade que a gente tem de poder conhecer um pouco sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, do amor, né, saber que a importância de nós estarmos aqui, estarmos reencarnados aqui, vivendo essas experiências, passando por momentos, situações, né? Então, tudo isso aí, né? Aliado à nossa questão espiritual, quem somos, né? Das nossas dificuldades que ainda trazemos, necessidades de melhorias, equilíbrios. Então, a ansiedade está presente em cada um de nós em nossas vidas. Mas a gente não deve olhar isso como uma culpa, enfim, como alguma coisa pesada, né? Nós devemos olhar como uma oportunidade de a gente poder trabalhar os nossos sentimentos, né? De buscarmos as melhorias. E o mais importante de tudo é buscarmos uma ajuda, né? Quando achar ali que devemos, que está se tornando alguma coisa excessiva, né? Uma ansiedade muito excessiva, que pode trazer consequências ali para o corpo, enfim, né, para a nossa matéria, que a gente vai ver aqui ao longo desse texto, tá? E simplesmente não achar que algumas coisas são normais, que vão passar, se a gente não está tendo força de enfrentar isso, né? O importante é a gente buscar ajuda, estender a nossa mão e procurar um auxílio, seja um auxílio através da ciência, seja um auxílio espiritual,
tá? Porque isso só vai nos auxiliar na nossa caminhada, vai fazer com que a gente tenha força, busque a força para superar essa questão, tá bom? Então não devemos nos culpar, mas pelo contrário, né? Devemos nos atentar, sim, e quando necessário buscar um auxílio, busque um auxílio, né? Busque uma conversa, uma boa conversa, um esclarecimento, estenda a mão, né? Se abra referente às suas necessidades, as nossas, né? Que isso é muito importante, ok? Então vamos dar seguimento aqui. Ansiedade fora de controle. Não andeis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. A cada dia basta o seu mal. Tá? Então, uma passagem aqui do livro de Mateus, onde ele fala que a cada dia, né, trará o seu cuidado, né? Cada dia basta o seu mal, a sua situação. Tá? Então, olhar ali com muita atenção, o que eu posso fazer hoje, né? E trabalhar em cima dessa questão. Ansiedade tem como principal sintoma a expectativa apreensiva ou preocupação exagerada, mórbida. Tá? Então, expectativa apreensiva ou preocupação exagerada. Tá? Então, gera uma ansiedade num grau mais elevado. A pessoa está a maior parte do tempo preocupada em excesso. Além disso, tem inquietude, cansaço, dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular, insônia, sudorese, palpitação, diarreia, má digestão, entre outros. Esses sintomas são crônicos, tá? Então são questões que pode acontecer ali, exteriorizar, né, para a nossa matéria, para o nosso corpo, e a gente acaba sentindo de uma forma mais intensa. E estão presentes na maior parte dos dias, por muitos meses ou anos, tá? Então esses são sintomas comuns à questão da ansiedade. Estarmos atentos também a isso, né? Naquela questão que nós falamos sobre a busca da ajuda, do auxílio, tá? É muito importante. Embora não haja relação de continuidade específica e determinante entre ansiedade e depressão, comumente essas patologias surgem associadas uma à outra num fenômeno chamado comorbidade, tá? Então, quando ele fala aqui comorbidade, ele está falando em associadas, né? Então a ansiedade pode estar associada à depressão e surgir ali de uma forma mais intensa, né? Sendo a porta de entrada para outras situações, aí como a depressão, né? E aí pode ser exteriorizada aí de uma forma que vai trazer consequências mais graves, tá? Então estejamos atentos, tá? Logo ali nos primeiros sintomas. Passamos a maior parte do tempo preocupados com o futuro, tá? Então, em se tratando de ansiedade, essa frase aqui é bem interessante. Passamos a maior parte do tempo preocupados com o futuro, ou relembrando o passado com mágoa ou culpa. Dedicamos bem pouco tempo ao nosso presente, esquecendo de que não podemos mudar o passado, tá? Então nós não podemos mudar o passado e que o futuro depende do que fizermos hoje, tá? Então muitas vezes passamos ali a maior parte do tempo preocupados com o futuro, o que vamos fazer amanhã, ou então com algumas situações referentes ao nosso passado, ou seja, que já fizemos, principalmente coisas que não deram certo, enfim, buscando ali uma nova solução em cima de algo que já está escrito, tá? Então é um outro ponto aí bem interessante. E aí o que acontece? Olhamos muito além e olhamos as coisas que já passaram e esquecemos de nos atentar no hoje, tá? O que eu posso buscar hoje? Com o passado eu não vou poder trabalhar porque ele já está escrito, tá? As coisas já aconteceram. Mas o que eu poderia fazer, né? Por que não uma reflexão? Por que não um aprendizado com tudo que já aconteceu na minha caminhada, né? Para que eu possa inscrever novas
páginas da minha caminhada, né? Escrever novas situações, tá? Sempre com aquilo que já passou e eu aprendi, mas deixando a minha vida seguir o rumo dela, né? Seguir o curso dela. E eu procurar refletir sobre tudo isso, tá? Tanto das coisas que não deram certo, das coisas boas também, procurando aprender de todas as formas, tá? Mas o importante é nos atentarmos ao hoje, ao nosso presente, tá? O que nós podemos fazer hoje dentro das nossas possibilidades. E veremos, né, que há muito o que se fazer com tudo aquilo que nós já trazemos da nossa bagagem, tá? Então, quando nós estamos aqui reencarnados, né, passamos por diversas situações, tá? Então nós nos preparamos, vivenciamos ali no plano espiritual, né? Tivemos ali o amparo dos nossos amigos, né? Para que possamos trazer uma bagagem e vencer no hoje, tá? Então, se por acaso as coisas não derem certo, enfim, passarmos ali por situações difíceis, né? Então vamos procurar aprender, que lá na frente teremos um outro preparo, poderemos recomeçar a nossa caminhada, ou até mesmo nessa vida teremos outras possibilidades, tá? Então, renovação, confiança em Deus, em Jesus e fortalecimento da nossa fé, ok? Entre os inúmeros fatores de perturbação responsáveis pelo surgimento da ansiedade estão, né? Então aqui alguns fatores referentes ao surgimento da ansiedade. Competição pela sobrevivência, tá? Então um ponto aí a se pensar, que podem levar à ansiedade. Possuir, gozar a vida, dominar. Outro, né? Quais são as minhas intenções, as minhas buscas, né? Se por acaso eu falhar em alguma situação, né? Então, está atento a isso também. Importante ter e não propriamente ser, tá? Então, outro ponto. Bombardeio de informações negativas pelos meios de comunicação. Isso é um ponto muito importante, tá? Negativismo, entrarmos nessa sintonia difícil, né? Uma sintonia de notícias negativas, tristes, desesperançosas, tá? Então é um cuidado que a gente deve ter com aquilo que nós estamos assistindo aí, né? Guerras e rumores de guerra também trazem essa questão da desesperança. Anúncio de doenças devastadoras, superpopulação, fome e miséria, tá? Então, anúncio de doenças devastadoras, inclusive esses períodos aí que nós estamos passando, né, difíceis, mas não deixamos, né, procurar ali não deixar de ter esperança, né, confiar que tudo será um momento e será que irá passar, procurando aprender, procurando fazer a minha parte em relação ao meio, enfim, me tornar útil ali, aquilo que eu puder, mas manter a esperança da renovação e das melhorias, tá? E não se apegar só às dificuldades, tá? Isso é muito importante. Muitas vezes, né, pela maioria das vezes, nós nos apegamos mais às dificuldades e aí esquecemos de ver que quantas situações difíceis nós já passamos no nosso planeta, que nós acompanhamos aí pela história e se foram, e aí depois tudo voltou ali ao normal, enfim, depois vieram outras situações. Então aqui nós passamos por diversas situações, mas já passaram, né? Quantas coisas nós já enfrentamos, sobrevivemos e aqui estamos, né? Então vamos ter esperança, renovação, ideias esperançosas. Danos ecológicos com superaquecimento e falta d'água também. Notícias de crimes, tragédias e violências, né? Então tudo isso pode nos contagiar de uma forma negativa. Tudo isso gera, então todas essas notícias, entre outras, né, elas podem gerar o que? A insegurança, nos tornarmos pessoas inseguras, né? E ficarmos com medo. Então sabemos que o medo excessivo, ele nos prende, ele não nos proporciona ali que possamos seguir adiante, tá? Nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas nossas buscas. Então está bem atento a essa questão. A preocupação de parecer triunfador, de responder de forma semelhante aos demais,
de ser bem recebido e considerado, é responsável pela desumanização do indivíduo, que se torna um elemento complementar no grupo social, sem identidade nem individualidade. Apegado aos conflitos da competição humana, ou deixando-se vencer pela acomodação, o homem desvia-se da finalidade essencial da existência terrena, que se resume na aplicação do tempo para a aquisição dos recursos eternos, propiciadores da beleza, da paz e da perfeição. Então não possamos nos esquecer, não podemos nos esquecer quem somos, seres eternos, vivendo uma experiência de muitas, que vão acrescentar na nossa caminhada evolutiva. Então tudo que nós aprendemos, tudo que nós angariarmos para nós, estará sempre conosco e jamais há de se perder, tá? Então vamos lá. Alguns outros pontos também importantes, umas perguntas para que nós possamos ali refletir, para termos respostas objetivas suficientemente concretas para que possam nos transmitir tranquilidade, tá? Então são caminhos ali que nos são postos como oportunidades. De onde viemos? Para onde vamos? Por que estamos aqui? Então é aquela hora ali, aquele momento de nós conosco mesmo, Então nós viemos do mundo espiritual e para ele regressaremos. Portanto, a vida na Terra é meio e não um fim em si mesmo. Aqui estamos para aquisição de recursos eternos, adquirir virtudes e desenvolver a inteligência. Todos os bens materiais são empréstimos divinos. Só possuímos o que podemos levar conosco após a morte física, ou seja, nossas virtudes e conhecimentos adquiridos, tá? Então, essa passagem que nós estamos tendo aqui, nesse momento, é visando as nossas melhorias, mas quem somos realmente, Então devemos refletir e se perguntar para nós mesmos, quem nós somos? Somos seres eternos, vivendo uma experiência, tá? Então, trazemos uma bagagem espiritual, estamos aqui não por acaso, não fruto do acaso, mas com muito amor de Deus, nosso Pai, e recebemos o amparo de amigos que vão nos fortalecer a caminhada, mas para isso nós devemos buscar fazer a nossa parte. Quem quer viver com o menor grau de ansiedade precisa disciplinar-se, tá? Então, o menor grau de ansiedade, como já falamos, anteriormente, todos nós temos essa questão da ansiedade conosco mesmo, mas algo que podemos trabalhar para que ela possa se expressar num grau menor aí para cada um de nós. Analise-se e responda: o que é essencial, importante, interessante realizar em sua vida? Dedique-se a conquistar isso nessa ordem exata. Viver de modo a concentrar toda a inteligência e vontade no que é essencial, tá? Essencial. No momento presente, o que eu posso fazer, como eu posso fazer. No momento presente, no hoje, agora, nesse momento, e assim tomar atitudes, tá? Então vamos nos concentrar no que eu posso fazer hoje. Defina seus objetivos. Vamos definir os nossos objetivos. O que precisa ser mudado em minha vida? O que você tem que fazer para mudar? O que o impede de realizar essas mudanças? Faça tudo com amor para que o remorso e a culpa não lhe consumam quando você errar, tá? Ou seja, faça tudo aquilo que você pode, como você pode, dentro das suas circunstâncias. Esqueça o passado, pois ele já está escrito e não pode ser mudado. Preocupe-se com o presente, pois ele determinará o seu futuro, que nós já comentamos. Tirar os aprendizados do passado, já foi tudo escrito e não pode ser mudado, mas vamos nos preocupar com o presente, que estaremos reeditando situações futuras, tá? Então o que eu posso fazer hoje? Tenha coragem de fazer e errar. Reconheça seus erros, mas nunca se culpe por eles, tá? Então, vamos ter coragem de fazer, Buscar, fazer, errarmos, acertarmos, começarmos, recomeçarmos, mas vamos seguir em frente. Vamos levantar e vamos continuar a nossa caminhada, se fortalecendo com tudo o que nós venhamos fazer através das nossas atitudes, ações, tá? É isso que nos cabe.
Busque a renovação contínua, nunca deixe de progredir. Então busque se renovar, seja através de um conhecimento, da busca de um conhecimento, seja através de uma atitude, enfim. Busque sempre essa renovação, sempre. E vamos ali nos dar contas com muitas situações e atitudes que podemos ter e que isso vai nos auxiliar muito, tá? A renovação, ela nos abre uma porta muito importante, tá? Para que a gente possa continuar a nossa caminhada e não permaneça ali parado, estagnado, tá? Então, vamos buscar essa renovação, mudar quando achar que deve mudar, melhorar aquilo que precisa, mas vamos continuar. Mantenha a saúde mental, cultivando o otimismo, sempre o otimismo, a esperança, a renovação. Pare de se queixar, aceite os obstáculos como desafios, tá? Então, os obstáculos, eles são desafios e nós temos condições de vencê-los, tá? Basta para isso a nossa boa vontade. Viva o melhor presente. Viva o momento presente. Olhe nos olhos, converse, sorria. Não deixe isso para o futuro, pois sua existência na Terra não pode acabar ainda hoje. Então, se achar que devemos fazer, que façamos hoje, nesse momento, tá ok? Acredite em si mesmo. Acredite na sua capacidade de dar certo. Sempre. Todos nós trazemos conosco um potencial de melhorar, de nos melhorarmos, de melhorias, de acertos, de construções, enfim, de buscarmos o aprendizado sempre. Nós trazemos isso em nosso espírito, que é realmente quem somos, seres espirituais, que estamos fadados ali a evoluirmos constantemente, ok? Mas, se as coisas não derem muito certo, vamos começar e recomeçar, né? Mas não desistir, tá, pessoal? Isso é muito importante. Não vamos desistir. É muito bom a gente poder ter uma chance. Então vamos pegar essa chance e vamos seguir com ela. Acredite na sua capacidade de realizar, sempre, e de vencer. Pois nós temos isso, nós somos seres que trazemos essa condição de vencermos. Ninguém está aqui para sofrer, ninguém está aqui para passar por desalentos, pelo contrário, nós estamos aqui para nos melhorarmos. Quando nós falamos melhorias, construções, coisas boas, significa que muitas situações acontecem aí na nossa vida, mas visando sempre o nosso bem, tá? Visando sempre aquilo que necessitamos. Lembre-se de que Deus que não existe nada da vida que não tenha uma razão de ser. E que não caia uma só folha que sem haja nisso a vontade do Pai. Então confiar que Deus não faz nada por acaso. Não se preocupe. Se o problema tem solução, não há por que se preocupar com ele. Se não tem solução, é porque talvez precise aprender a resignar-se. Então, confiar em Deus, naquilo que nós necessitamos. Quando nós buscamos acrescentar algo, né, trabalhamos pela solução. Se as coisas acontecerem, é porque teriam que ser. Se não, é porque nós temos que aprender um pouco mais sobre tudo isso, tá? Então, se resignarmos perante as situações que aconteçam na nossa vida e não simplesmente nos revoltar, tá? Saber que nada é por acaso. Mude sua forma de pensar, por exemplo. Pensamento distorcido. Preciso ser amado e aceito por todos para que me sinta valorizado. Então é um pensamento distorcido e um pensamento correto. Verificar na própria vida o grande número de pessoas que o ama e respeita você como é, tá? Então, com certeza, né? Nós somos todos muito queridos e amados e há alguém que vela por nós, que tem afinidade. A gente não é posto aqui nessa encarnação sem termos amigos, pelo contrário, né? Temos muitos, tá? E se há situações ali em dificuldade com algumas pessoas dentro do nosso lar, é que a gente precisa recuperar, né, esse laço que em algum momento se perdeu, mas tudo tem um momento certo. Lembre-se de que ficam ansiosos e depressivos aqueles que se fixam nos aspectos negativos dos acontecimentos. Acontecem 3 coisas boas no dia e uma ruim, mas eles só se lembram das ruins, né? Então só
nós, né? Então só nos lembramos das dificuldades, das coisas ruins, e deixamos de ver os aspectos bons da vida, que há muitos. Muitos. A encarnação é um aspecto muito positivo de nós estarmos aqui, a criação do Pai, a família, os amigos, termos o que nós temos, tá? Então, tudo isso aí foi feito com muito amor para cada um de nós. E não nos esqueçamos que o nosso maior desafio é o autodescobrimento, tá? Então, trabalharmos as questões ali referentes a cada um de nós, tá? Mas sem culpa, ao contrário, e sim como privilegiados que somos de estarmos aqui, reencarnados e vivenciando tantas situações difíceis, algumas nem tanto, mas sempre visando o nosso bem. Sempre há um porquê de tudo, nada é por acaso. Então vamos aí descobrir os nossos trabalhos a serem feitos, as nossas buscas, e caminhar confiante sempre, tá? A doutrina espírita nos ampara nesse sentido, nos trazendo respostas em nossas buscas. Então vamos estudar, refletir e trabalhar o nosso íntimo. Com certeza nos depararemos ali com muitas coisas boas em cada um de nós. E procure ajuda. Procure ajuda se achar que há necessidade, tá? Não há vergonha nisso, todos nós precisamos desse amparo, tá? E assim nós vamos conseguindo lidar com algumas situações ali íntimas e tendo força para recomeçar e continuar nossa caminhada. Ok, pessoal? Então, tenham todos aí uma ótima noite. E vamos encerrar fazendo uma prece, pedindo a Deus que nos ampare, que nos dê força e coragem em nossos dias. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livrai-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus.